Bom dia! Hoje a gente vai estar meditando um pouco sobre prioridade, sobre como organizar a nossa agenda. A nossa agenda significa organizar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, ou seja, organizar a nossa vida, porque o meu dia é a minha vida, o seu dia é a sua vida. E nos baseando na palavra de Deus, existe um cronograma de prioridades, existe um cronograma de ações que nós devemos dar prioridade. Aí a gente tem uma frase, né, que acredito que muitas já devem ter ouvido, que é o seguinte: quem anda por princípios não erra. Se a gente buscar a essência das nossas ações, buscando analisar os princípios de Deus, teremos grande chance de acertar e não estar errando em coisas simples, como, por exemplo, organizar a nossa agenda, o nosso dia. Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 36. Aqui é uma passagem onde o próprio Jesus ele é interrogado, onde o próprio Jesus, com as suas próprias palavras, ele vai estar respondendo. A Bíblia, a gente sabe que existem os mandamentos, existem as orientações, existe desde Gênesis a Apocalipse o que nós devemos e o que não devemos praticar. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria e bondade, ele resume toda a Bíblia em apenas 2 mandamentos, que diz o seguinte: amarás o Senhor. Não, primeiro 36, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí que é o primeiro e maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí ele vai e complementa: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se a gente aplicar esses 2 mandamentos, a gente vai estar aplicando toda a escritura, toda a palavra de Deus. Aí agora vamos desmistificar isso aqui, né? Quando o Senhor fala amar a Deus em primeiro lugar, aí a gente vai pegar o nosso dia, que está todo assim branquinho, a gente acordou de manhã, a gente ainda não escreveu nada na nossa página do nosso dia. Pegando como princípio colocar Deus em primeiro lugar, me diz aí, já conseguiu deduzir? Nós devemos colocar Deus no topo das nossas atividades, no topo das nossas prioridades. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não tenho tempo. Gente, o tempo é o recurso mais escasso que tem e é o recurso mais justo. Tanto pobre como rico, tanto uma pessoa que é extremamente atarefada, como uma pessoa que a gente julga que é ociosa, que está ali ocupada com coisas vãs, tem a mesma quantidade de horas, a mesma, 24 horas. Ou seja, o tempo ele é o recurso mais escasso e o recurso mais justo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Agora, o que vai determinar o que nós fazemos com esse tempo é a nossa administração de tempo. E pegando como princípio em não ver se vai sobrar tempo para Deus, para mim orar, para mim ler a palavra de Deus, para mim buscar mais conhecimento, mas eu pegar e colocar em primeiro lugar. Eu pegar e dar primazia para Deus no meu tempo, na minha agenda. Eu falei assim: não, eu acordei agora, gratidão, Senhor, por mais um dia que tu me concedestes. Pegar a Bíblia. E quando eu falo em dar primazia, nem precisa ser muito tempo. Pode ser pouco tempo, mas de forma eficiente, de forma eficaz, de forma que seja produtiva, de forma intencional, de forma ali
com dedicação mesmo, sabe? Aí a gente vai para o segundo maior mandamento, que era amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro eu, depois o próximo. Primeiro eu me amo, para depois eu amar o próximo. Se eu não tenho algo, como que eu posso dar ao outro? Aí aqui, pra gente que tá no grupo de autodesenvolvimento, de nos superar, a gente vê a necessidade que pra gente ajudar os nossos, a nossa família, os nossos filhos, eu preciso estar bem, você precisa estar bem. Nós primeiro precisamos estar bem e não tem como fugir dos princípios. Se a gente não colocar Deus acima de tudo e depois nós, que aí vem na ordem de prioridade. Primeiro Deus, depois nós, para depois os demais da nossa família. Mas acontece que muitas das vezes a gente quer colocar trabalho, quer colocar filhos, quer colocar esposa, quer colocar todo mundo em primeiro lugar. Aí falta o amor próprio. E não tem como nós ter amor sem amar a Deus, porque Deus é o próprio amor. Aí, pra gente ir para a forma prática, quem anda por princípios não erra. A verdade absoluta que não muda é a palavra de Deus. Os princípios é vindo de Deus. Agora, como que eu vou andar por princípios se eu não conheço quais são esses princípios? Então, significa que eu preciso aprender sobre a palavra de Deus. Eu preciso dedicar tempo. Aí vem a questão, mais uma vez, da agenda, né? Eu não tenho tempo. A gente muitas vezes não tem vontade. Muitas vezes a gente não queremos, mas tempo nós temos. E uma vez que a gente tem a consciência de que nada pode ocupar o lugar de Deus, de que nada, nem pode, nem consegue, por mais que a gente tente, sempre vai ficar aquele buraco. Você pode colocar o que for, dinheiro, festa, farra, o que for no lugar, não ocupa. O lugar é exclusivo dele, ele não abre mão. Aí vem a questão da gente investir tempo, da gente dedicar tempo. Aí eu vou convidar que vocês abram lá no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, que a gente vai ter aí um embasamento muito bom, onde a gente vai pegar um exemplo que o próprio Esdras, ele fez. Vamos ler. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam várias vezes esse versículo, porque você vai entender cada palavra que tem ali. Aí vem, porque Esdras tinha disposto, ou seja, teve uma disponibilidade, uma disposição, disposto o coração para buscar. Olha só, quem foi atrás foi Esdras. Ele foi buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, primeiro ele disponibilizou a buscar, a aprender, a estudar. Depois ele cumpriu, ele praticou, ele colocou em ação. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem que ter em mente que conhecimento sem prática de nada serve, né? Nada serve eu saber que Deus deve ser o primeiro em minha vida se eu não priorizar ele, se eu não dar a devida honra, se eu não dar o primeiro lugar para ele. Isso não vai adiantar de nada. Vai ser, de certa forma, uma hipocrisia da minha parte, vai ser, de certa forma, algo até pior que se eu não soubesse. E por aí vai. E depois ele passa a ensinar. Aí fala que em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Nós também temos uma cidade a edificar. Nós também temos um povo a orientar. Nós também, todo aquele que crê e professa o nome do Senhor, que diz acreditar em Cristo, que diz ser discípulo de Cristo, tem essa missão de edificar um povo, de edificar a sua própria vida, de edificar os seus filhos, de edificar a sua casa, os seus vizinhos, os seus amigos, todos aqueles quanto alcançar a ser o povo de Deus. Nós também temos essa missão de levar e ministrar a palavra do Senhor. Aí, como forma prática, eu vou trazer aqui 3 dicas. Como que eu posso dar primazia a Deus na minha agenda? Eu não tenho tempo, mas será que eu posso acordar 20 minutos antes? Ou 10 minutos? Ou que seja 5 minutos? Aí eu recomendo
iniciar a leitura da Bíblia através de Provérbios, que é um livro muito bom, um livro muito prático. Se ler um versículo e colocado em prática no dia, eu te garanto que no final de 30 dias você não é a mesma pessoa. Não tem como ser a mesma pessoa. Lá vai ter orientação de como falar, de como servir a Deus, de como trabalhar para os outros, de como trabalhar para si mesmo. Uma N de orientação. E é considerado o livro da sabedoria. E também tem o livro de João, onde vai estar apresentando a pessoa de Cristo na visão espiritual, que é muito bom estudar mesmo. Ou seja, a gente precisa dedicar tempo. O tempo você se resolve acordando um pouquinho mais cedo, porque você vai estar com a mente limpa, vai estar descansado e vai tirar aquele tempo ali justamente para isso. Aí você pode orar, a oração ela pode ser mentalmente falada, ela pode ser falada em voz alta e ela pode ser escrita. Você vai falar o que você está sentindo de forma sincera para Deus. Se você está com preguiça, se está sem vontade, se você está chateada, você vai simplesmente falar para Deus. Ele é o nosso Pai, Ele nos entende, até porque Ele já sabe o que nós estamos sentindo. Isso é real, Ele sabe melhor do que nós mesmos. A segunda orientação é: abram a Bíblia em um versículo, em um texto e leia. Leia com atenção, repete, entenda o que aquela história está querendo passar para a gente. Aí vem a questão do entender. Às vezes, ao ler um versículo da Bíblia, a gente não entende. Só que lembra que a gente tem que dispor tempo. Chega lá no YouTube e busca mais informação sobre aquele versículo, sobre aquele texto, que eu tenho certeza que você vai compreender mais e você vai ter mais vontade de se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. Quando a gente não come, a gente fica fraco, a gente fica anêmico, né? E pode até morrer. E por aí vai. Aí vem buscar mais informações para ter melhor compreensão, né? E o quarto ponto é praticar, colocar em prática. Se na Bíblia fala que eu não devo andar com pessoas que estão em uma rodinha, fazendo zombaria, fazendo gozação, fazendo mangação, contando piadas que não é edificante, contando mentiras, para não andar com esse tipo de pessoa, a Bíblia está orientando isso. Então, eu vou me abster dessas pessoas, simples assim. Eu vou falar bem assim, Deus permite isso? Deus, lá no Salmos 1, vai falar sobre isso. Sobre com quem nós devemos andar, que a gente devemos meditar na palavra de dia e de noite, o tempo todo. Se na Bíblia fala, não mintas, o pai da mentira é o diabo. Vós falais a verdade, sim, sim, não, não e pronto. Então, a gente vai corrigir. Se a gente de vez em quando solta aquelas mentirinhas, a gente vai cortar mesmo, podar sem dó. Arrancar ali aquela erva daninha. E a gente vai purificando a nossa vida, a gente vai buscando a santificação. A cada dia a gente ser mais parecido com Cristo. E para isso a gente precisa nos moldar. Cristo é o modelo. Como é que a gente vai seguir um molde sem nos encaixar nele? Então a gente tem que trabalhar na nossa vida essa questão. E o nosso tempo, ele é implícito nessa questão. Quando a gente fala assim, meu dia é tão corrido, eu não tenho tempo. Gente, se a gente não tem tempo para Deus, dificilmente teremos tempo para executar as demais coisas com eficiência. Porque a gente não vai estar seguindo o princípio. Quem foge de princípios não dá certo, já é fato, já é uma realidade. Aí nesse primeiro vídeo a gente vai abordar a questão de Deus como prioridade, da gente colocar Deus na nossa agenda de forma livre, de forma primazia, lá no topo da nossa agenda. Em todas as folhezinhas da sua agenda você vai colocar lá, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, porque assim, quando você vai pegando gosto, que você começa, você coloca ali, vou meditar 10 minutos aqui na palavra de Deus. Quando você vê, já passou 1 hora. Sabe quando você vai no Instagram, rolar ali o feed, o Reels, o TikTok,
que você acha que você, vai ser um videozinho, você fica lá 2 horas, a mesma coisa é a palavra de Deus. Quando você pega gosto, quando você começa a gostar, você evolui de uma forma que nem você acredita. Ou seja, mas primeiro a gente tem que ter a disponibilidade, que vem mediante a consciência da necessidade de colocar o primeiro e maior mandamento em prática. Esse tema é um pouco profundo e de acordo com vocês forem estudando, vocês vão ver que tem várias abordagens. Inclusive, outra dica também, dá uma dica bônus aqui que vocês podem fazer, é buscar por tema. Por exemplo, como vencer a ansiedade à luz das escrituras. Aí você vai ver, você pega a Bíblia, assiste um vídeo, vai anotando os versículos, vai indo lá, meditando nas passagens. Você irá vencer a ansiedade. A procrastinação, a questão da falta de constância, a palavra de Deus nos orienta com isso. É bem complexo, porém, quando você vai desmistificando, você vai vendo que está mais baseado a obediência. Obedecer o primeiro e maior mandamento de todos. Amém?